vamos responder de forma simples e totalmente bíblica uma pergunta que muita gente faz: o que é o batismo no Espírito Santo? Fica comigo até o final, até porque eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente ensina e o que isso significa para a sua vida. Já deixe o seu like e compartilhe com alguém da sua igreja. Quando falamos sobre o batismo no Espírito Santo, logo surgem dúvidas. É a mesma coisa que conversão? Acontece depois da salvação? É evidenciado por línguas? Ou é a capacitação para viver a vida cristã? Vamos direto à palavra de Deus. Estamos projetando Atos capítulo 1, versículo de número 15, que nos diz assim: porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Além disto, no versículo de número 8, o próprio Cristo disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que neste texto, Jesus promete que o Espírito Santo viria sobre os discípulos para capacitá-los como testemunhas. Aqui vemos o propósito e não apenas a experiência. Vale lembrar que havia uma transição da antiga para a nova aliança e Jesus afirmara, conforme João capítulo 14, 15 e 16, que era necessário que ele voltasse ao Pai para que ele rogasse a fim de que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo veio habitar permanentemente, veio de uma vez por todas fazer morada nos discípulos, inclusive os apóstolos da parte de Jesus, justamente no dia de Pentecostes. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, versículo de número 1, em diante, nós temos algumas informações. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. E diz o verso 4: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Nós temos aqui a informação que o derramamento no Pentecostes inaugura algo novo. O Espírito agora habita e capacita o povo de Deus. Mas nós temos um outro texto que é por demais explicativo, numa referência ao apóstolo Paulo, quando ele nos mostra, no capítulo 12, no versículo de número 13, o seguinte: todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Paulo deixa claro que todos os cristãos foram batizados em um só Espírito, ou seja, o batismo no Espírito Santo está ligado à entrada no corpo de Cristo, à conversão. Quando a gente analisa biblicamente o batismo no Espírito Santo, a gente observa que é uma obra pelo qual o Espírito Santo nos une a Cristo e nos incorpora ao seu corpo, a igreja. E acontece justamente na conversão. Mas isso significa que acabou? Não. A Bíblia também fala sobre encher-se do Espírito, conforme se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vou fazer aqui a menção para que você possa acompanhar o texto bíblico. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia mostra que precisamos encher-se do Espírito, viver guiado pelo Espírito e buscar estarmos dentro dessa proposta divina. Algumas tradições cristãs ensinam experiências subsequentes, como o batismo no Espírito Santo. Mesmo que não concordemos com tal nomenclatura, porque o vocábulo batizar é indicado para a primeira experiência religiosa. Isto em qualquer religião, não apenas dentro do cristianismo, porque o batismo é um ritual de iniciação, para se ter uma ideia.
Mas a gente não pode, em hipótese alguma, confundir experiência com doutrina. Não podemos e não devemos julgar irmãos por diferenças de terminologias e até mesmo por conta do ensino. Mas é sempre bom comparar tudo com a Escritura. Você está em Cristo, o Espírito já habita em você. A pergunta não é, fui batizado no Espírito, mas tenho vivido cheio do Espírito? Tenho buscado santidade? Tenho usado os dons que recebi do Senhor para servir a igreja e testemunhar a Cristo? Se este vídeo te ajudou, deixa o like e ajude as demais pessoas a encontrar esse canal. Se inscreva no nosso Cantinho Teológico para continuar crescendo no conhecimento bíblico e teológico, com conteúdo claro e profundo. E comenta aqui embaixo o que você sempre quis entender sobre o Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo.